Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 7 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E o estado de saúde de Anderson Torres está se deteriorando rapidamente e alimenta rumor sobre acordo de delação. É a matéria desta sexta-feira da revista Veja e tem um longo relato do estado psicológico de Anderson Torres. E ele está realmente tendo a saúde abalada, não consegue comer. A família dele está numa situação muito difícil, as filhas dele, inclusive menores de idade, estão fazendo tratamento psicológico e, na verdade, sofrem as consequências das ações do pai, infelizmente, não é? E o próprio Anderson Torres, ele está pagando o preço por ter entrado nesse projeto do Bolsonaro e tê-lo ajudado a cometer crimes. Então, aqui o que é preciso refletir, minha amiga, meu amigo, porque ouvindo esse relato que eu vou passar para você aqui da revista Veja, em algum momento as pessoas mais sensíveis vão sentir uma certa empatia por esse homem, não é? Mas agora vamos refletir, né? O que foi que ele fez? Ele não está nessa situação a troco de nada, né? Ele está nessa situação porque ele cometeu um crime grave. Ele, junto com o Bolsonaro, isso já está muito claro para todos, tentaram acabar com a democracia no Brasil. Quantos sofreriam com isso? O que aconteceria num país como o Brasil tendo um ditador como o Bolsonaro? Se o Bolsonaro como presidente já é ruim, imagine o Bolsonaro como ditador. Mas vamos aqui ao que interessa. O 4º Batalhão da Polícia Militar do DF é um quartel como qualquer outro, mas desde 14 de janeiro ele está recebendo o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Nos últimos dias circularam rumores de que o Anderson Torres está negociando um acordo de delação premiada em troca de benefícios legais que basicamente são sair da cadeia. Não é? O que o Anderson Torres está querendo é sair da cadeia. E ele, em troca disso, ele revelaria detalhes do plano do Bolsonaro para desacreditar as eleições e se manter no poder. Ele nega a delação, seus advogados também, mas pessoas próximas ressaltam que o delegado está emocionalmente fragilizado, doente e reclama de abandono do Bolsonaro. O fato é esse: o Bolsonaro até arrumou advogado para o Anderson Torres, não é? Mas não tentou falar com ele, evidentemente, não lhe mandou uma mensagem. E também, na verdade, esses advogados que o Bolsonaro arrumou para o Anderson Torres tinham a função basicamente de impedir a delação dele, né? E a sala improvisada onde ele está preso é uma sala com beliche, mesa, televisão, frigobar, banheiro, né? Algo que é impensável para a grande maioria dos presos brasileiros, mas é uma pessoa que ocupou o poder durante um bom tempo, né? Desfruta das delícias do poder, desfrutou, né? Então, para uma pessoa assim, ter tudo isso é a mesma coisa que estar numa masmorra. E é nessa cela que ele também recebe as visitas, alguns poucos familiares e os advogados. Ele tem 3 filhas, o Anderson Torres, a mais velha de 13 anos ele vê nos fins de semana, e as outras 2, de 9 e 11, nunca foram ao quartel, pararam de frequentar as aulas e estão passando por tratamento psicológico. Recentemente ele foi informado por uma irmã que a mãe dele havia voltado a fazer quimioterapia contra um câncer que ressurgiu após sua prisão, e isso realmente é muito doloroso, não é? Nós que somos pessoas decentes, temos empatia com os outros seres humanos,
mas ninguém pode fazer nada. Ele cometeu crimes, não é? Ele e o Bolsonaro conspiraram para derrubar a República, para causar um mal a este país sem tamanho. E a família dele, infelizmente, vai sofrer está sofrendo por causa das ações dele. E desde que descobriu a doença da mãe, Anderson Torres entrou em estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu, acredite se quiser, 12 quilos. Ele está tomando remédios para o último nível de depressão. Relata o deputado Fernando Francischini, inclusive, que teve mandato cassado pelo STF por difamar as eleições, não é, tal. O estado de saúde do Torres está na origem das especulações sobre acordo de colaboração, e o boato ganhou força depois que os advogados dele, radicalmente contrários ao Instituto da Delação Premiada, deixaram o caso. Os advogados dele que tinham sido indicados pelos Bolsonaro, pela família Bolsonaro. E eles deixaram o caso sem razão aparente porque foram demitidos, né? A defesa foi assumida por Elmar Novaki, um ex-militar que também foi chefe da Casa Civil do governador Ibanez Rocha. E o Anderson Torres não tem nada a revelar, disse Novaki à Veja. Segundo ele, a defesa vai continuar insistindo na linha de que as invasões dos prédios públicos, seguidas de vandalismo, ocorrem há décadas em Brasília, e isso não é verdade. O que aconteceu lá nunca aconteceu no Brasil, mas eles podem falar o que eles quiserem. Não é? O advogado sustenta que nos milhares de páginas do inquérito que tramita no STF não consta um único depoimento ou prova de que o ex-ministro tenha incentivado ou praticado qualquer ato golpista. É que ele quer prova por escrito. Não é? Não tem prova por escrito, minha amiga, meu amigo, e não existe ninguém, não é? Isso é bom que todos tenham em mente, não existe ninguém que faz delação premiada que antes de fazer a delação premiada admite que vai fazer a delação premiada. A delação premiada só se torna conhecida depois que é feita, aceita pelo Ministério Público, aceita pela Justiça e sancionada, aí a delação premiada vem a público. E é óbvio, não precisa de muita investigação, claro que tudo tem que ser provado, mas não precisa de muita investigação para saber que o Bolsonaro estava no meio dessa minuta golpista, até porque o senador Marcos Duval revelou que em uma reunião com Daniel Silveira, o Bolsonaro e o próprio senador Marcos Duval, a minuta golpista foi discutida. E onde é que ela estava? Na casa do Anderson Torres. Tem o caso da Bahia também, não é? Das ações dele que estão documentadas para impedir a movimentação de eleitores de Lula no dia do segundo turno. Ou seja, o Anderson Torres, as penas de prisão que estão sendo previstas para ele somam 91 anos. Se ele não delatar o Bolsonaro, ele vai ficar na cadeia, pelo menos, na melhor das hipóteses, aí, uns 5, 6, 7 anos, se for só isso. No mínimo ele vai pegar penas de prisão do nível da do Cabral, que ficou uns 5 anos preso aí, até conseguir uma liberdade provisória e tal. Então, o Bolsonaro, vejam que ele está quietinho, submergiu, porque ele sabe que a situação dele é muito grave. E o governo o Lula retirou os Correios e outras estatais da privataria paulista e da privataria nacional também, não é? E essa é uma boa notícia, porque todo mundo sabe o que acontece com empresas que são privatizadas. Vejam só a telefonia hoje no Brasil, o que custa a telefonia no Brasil, o que custa a eletricidade, não é? Então, Correios privatizados significa Correios com preços abusivos, né? E os Correios são necessários, porque às vezes você tem que enviar coisas físicas, encomendas, não é? Documentos que não podem ser pelo meio digital. Então, os Correios fora da privatização, da privataria, é uma boa notícia para o país.
E na contramão da gestão Lula, governos estaduais estão acelerando a privataria, né? E há muitos projetos, eles querem privatizar até o ar que você respira. E o resultado, há muitas pesquisas que mostram, elas são feitas de quando em quando, mas há muitas pesquisas que mostram que a população, em maioria esmagadora, rejeita as privatizações. E com Lula isso não vai acontecer como vinha acontecendo. Patrimônio público não vai ser queimado e preços de empresas que prestam serviço à população não vão explodir sob Lula. E o Davi Alcolumbre, senador, ele quer puxar o tapete do Zanin no STF. Ex-presidente do Senado, ele tenta influenciar o Lula na escolha do ministro do Supremo. Mas quem conhece o Lula e a forma como ele age, né? Eu sou um daqueles que acompanhou a carreira dele para e passo. Eu acompanho o Lula há mais de 30 anos, né? Quase 40. E eu digo para você, pressionar o Lula é viagem errada. O Lula não vai dar nem bola para essas pressões sobre o STF. E quanto mais pressionarem, mais desconfiado ele fica. E em movimento de retorno, né, o Brasil promulga o Tratado da Unasul, que foi naufragada por Bolsonaro. O decreto passa a valer a partir de 6 de maio. O Brasil ficou fora da Unasul durante o governo Bolsonaro, e são países aqui do Cone Sul, da América Latina, da América do Sul, não é? E sem o Brasil, a Unasul perdeu a razão de ser, porque é o principal país, né? A Unasul, ela surgiu em 2008, no auge do governo Lula, quando os países da região eram governados por presidentes de esquerda, Lula, Cristina Kirchner, Hugo Chávez e Michelle Bachelet. São os países do sul aqui que paralisaram a Unasul quando Bolsonaro tirou o Brasil dessa união de países. E a Unasul é uma união que inclusive tem um viés até militar, para o caso de uma reação conjunta a agressões militares na região. E o acusador do Moro, Tacla Duran, está voltando para o Brasil, e ele foi autorizado pelo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, de Curitiba, a vir ao país prestar depoimento ao MPF. Os pedidos de prisão dele foram suspensos, não é? E agora ele vai vir ao vivo e a cores denunciar Moro e Dallagnol. E o STF já prepara um processo bem bonito para Moro e Dallagnol. Eles podem esperar, ou melhor, eles não perdem por esperar. E Lula quer sepultar a proposta de excludente de licitude. Essa é uma proposta que foi retirada do projeto de lei apresentado por Moro quando era ministro de Bolsonaro, que não pune militar que matar gente em ações da Glo, não é? Então o Lula pediu ao Congresso a retirada da tramitação dessa proposta fascista que aumentaria ainda mais a violência policial no nosso país. E o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, critica juízes do tipo do Moro, juízes vingadores, juízes que dão espetáculo. E é bom que o judiciário brasileiro esteja nessa fase. Esse juiz, o Salomão, corregedor do CNJ, ele tem tido atuações muito boas e é um grande nome para o futuro aí. Ele é jovem e espera-se que juízes como ele tenham ascensão na carreira. E Michele Bolsonaro recusou os préstimos de um assessor de Bolsonaro, que é o Fábio Van Garten, que era o chefinho da SECOM do Bolsonaro. E o Valdemar colocou esse Van Garten para assessorar o Bolsonaro, que é presidente de honra do PL, e a Michele, que é presidente do PL Mulher. A Michele não gosta do Van Garten, ela acha que ele é muito radical e que onde ele põe a mão, ele piora as crises. Então a Michele
a cada dia que passa ela vai demonstrando independência em relação ao Bolsonaro, que não deve estar gostando nada disso. E Lula encontra no STM, no Superior Tribunal Militar, um aliado para a pacificação das Forças Armadas. O novo presidente do tribunal tem atuado para dissolver o clima de desconfiança que se instalou entre os fardados. A missão, no entanto, não é fácil, e não é fácil por uma razão muito difícil de entender. Não existe uma razão lógica para os militares terem tanto ódio do Lula. O Lula nunca fez nada que justificasse isso. E trata-se da influência dos militares da reserva. E isso precisa ser questionado no Brasil. Porque esses militares de pijama da reserva, principalmente do Clube Militar do Rio, eles insuflam as Forças Armadas para um caminho que a história já condenou. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.